Olá, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar juntos, amém? Tu me trazes consolo, tu és minha alegria, tu és minha esperança na aflição. Tu és tudo que eu preciso a cada dia. Tu me trazes consolo e tu és minha alegria. Tu és minha esperança na aflição. E tu és tudo que eu preciso a cada dia. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso.
Pai, por este tempo que podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigada por podermos estar a louvar a Ti, Deus. Agora, Senhor, prepara os nossos corações para a palavra que vamos ouvir, Senhor. Sei com quem também vai partilhar a palavra, Deus. Obrigada por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Tu és bom, Deus, Tu és bom. Amém. Olá a todos, o meu nome é Isaac e é um privilégio para mim poder estar aqui com vocês hoje, nesta noite. E queria primeiro também só agradecer aos pastores, ao ministério aqui da igreja e todos os que ajudam a fazer isto acontecer. É de verdade um privilégio para mim poder estar aqui e partilhar um pouco da palavra de Deus e aquilo que Deus tem estado a falar para a minha vida durante este tempo. E sim, então eu queria abrir aqui no livro de Atos, e o texto que eu quero ler hoje é especificamente de Atos capítulo 2, do versículo 42 até Atos 3, versículo 10. Então estamos como na parte final do capítulo 2 e entrando no início do capítulo 3. E só para dar um pouco de contexto com aquilo que vamos ler, no início, no capítulo 1, vemos Jesus, ele é levado outra vez para o céu, e depois no capítulo 2, no início, é o dia do Pentecostes. Então o Espírito Santo é derramado nos discípulos, eles começam a falar em línguas, e depois vemos uma pregação ousada e poderosa de Pedro, do Evangelho, e 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus nesse dia. Então, começando desse ponto, a partir do versículo 42 do capítulo 2, vamos ler. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades assim como outros bens e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Então aqui nós vemos a formação da primeira igreja, desta comunidade de cristãos. E depois chegamos aqui ao capítulo 3, que diz: Uma vez Pedro e João iam para o templo para a oração das 3 da tarde. Era ali levado todos os dias um homem, coxo de nascença, e colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. Eles fixaram os olhos nele e Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles, pensando que ia receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: Não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, levanta-te e anda. Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou-o a levantar-se. Nesse mesmo instante, os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e agradecendo a Deus. Toda a gente o viu andar e a louvar a Deus. Reconheceram que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então eu sei que lemos um texto bastante grande aqui, muitos versículos diferentes, mas eu queria partilhar este texto, esta passagem, porque eu queria falar um pouco sobre a ideia de sermos intencionais com a nossa vida, e é algo que Deus tem estado a falar muito para o meu coração neste tempo. Eu acho que vemos um exemplo muito incrível aqui de viver de maneira intencional no nosso dia a dia. Porque eu acho que nós podemos ler este texto e ver aqui este milagre que Deus faz também e dizer como Deus usa-me desta mesma maneira. Mas se nós não somos intencionais, se não tomamos o tempo de parar e ver as oportunidades que Deus nos dá, então nós vamos
seguir pensando que Deus não quer usar as nossas vidas. Deus é sempre quem vai fazer um milagre ou mudar a vida de alguém, mas nós também temos de tomar ação quando Ele nos dá uma oportunidade, seja para abençoar alguém, para ser generosos, para orar por uma pessoa ou pregar o Evangelho. E Pedro e João poderiam só ter dito aqui, não temos dinheiro, e entrado no templo. Afinal, eles estavam a ir ao templo, essa era a direção que eles iam, e esta pessoa estava a ser quase como um inconveniente para eles. E eu não sei se isto acontece com vocês, mas eu sei que muitas vezes eu posso pedir a Deus que me dá uma oportunidade para orar por alguém ou fazer alguma coisa ou de servi-lo, e depois alguém vem durante o dia, não sei, posso estar na rua e alguém vem falar comigo ou uma coisa acontece assim, e porque é fora da minha rotina ou daquilo que eu tinha planeado para esse dia, eu depois tento como sair dessa situação. Mas se isso fosse uma situação que Deus está a querer pôr na nossa vida, uma oportunidade para nós sermos usados por Ele, eu acho que é bastante irónico e um pouco engraçado a maneira que nós fazemos isso às vezes, que eu faço isso, que eu sei que eu peço por oportunidades e muitas vezes porque não parece aquilo que eu pensava, então depois eu penso, não é isso e quero sair desse momento ou seguir com a minha vida ou pensar que tenho que ir para casa ou para o trabalho ou para a igreja ou alguma coisa assim, e depois deixo ao lado as pessoas que podem ser uma oportunidade para mostrar o amor de Deus. Mas Pedro e João aqui, eles não fizeram isso. Eles olharam, eles foram sensíveis ao Espírito Santo, saíram da rotina, puseram atenção no homem e Deus fez um milagre na vida dele. Eu gostei muito de uma frase que li num comentário bíblico que dizia: em vez de considerar esse homem um pobre coitado, Pedro o viu como alguém em quem o poder de Deus poderia ser manifestado. E se nós orássemos a Deus isso todos os dias: Deus, mostra-me alguém em quem queres manifestar o teu poder hoje. Mostra-me alguém que eu posso amar, que eu posso mostrar o teu amor, que eu posso falar de ti. E depois disso, não só orássemos isto, mas depois também fôssemos intencionais em ouvir a voz do Espírito Santo e actuar quando Ele nos dá essas oportunidades. Eu acho que Deus ia fazer coisas muito mais incríveis e muito mais daquilo que nós podemos imaginar através das nossas vidas. Então, baseado nestas passagens que acabamos de ler e com o contexto daquilo que sabemos da igreja primitiva e dos discípulos nessa altura, eu gostaria de falar de alguns princípios ou alguns pontos aqui que nos poderiam ajudar a ser mais intencionais no nosso dia a dia. E o primeiro ponto é que nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração. Em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele se vai a revelar a nossa vida se nós procurarmos por Ele, se nós buscarmos a presença dEle, Ele se vai revelar. E nós temos que fazer isso, nós temos que passar tempo em oração, nós temos que passar tempo a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Temos que passar tempo na presença dEle. Não podemos só ir uma vez ou ir à igreja no domingo ou só depender de alguma conferência, alguma coisa assim. Não podemos ser cristãos culturais, nós temos que ter uma relação profunda com Ele. E então em Atos 2,42 nós vemos isso aqui. Eles diz que todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir de pão e nas orações. Isto não era só ser religiosos ou não estavam só a seguir alguma tradição ou alguma coisa assim. Isto era o resultado de um encontro verdadeiro com o Deus real, com o Deus do universo. Eles tinham uma relação verdadeira e profunda com Ele. E eles percebiam que eles não podiam fazer nada sem Deus, que eles dependiam completamente da graça dEle, do poder dEle, da presença dEle na vida deles. E nós também temos que viver dessa maneira. Se nós queremos ser intencionais em ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo na nossa vida, temos que conhecer a sua voz. E isso acontece quando nós passamos tempo com Ele. Eu pessoalmente eu trabalho com uma missão, uma organização missionária, e alguns meses atrás
nós tivemos um retiro com os nossos missionários e tivemos o privilégio de ter o professor John Lennox a liderar os nossos estudos bíblicos na parte da manhã pelo Zoom. E se vocês não sabem quem é o John Lennox, ele é um professor de matemática na Universidade de Oxford e também é um apologeta e defensor da fé, e Deus tem usado a sua vida de maneira incrível em todo o mundo. Ele tem escrito muitos livros e também tem muitos vídeos no YouTube se vocês querem ver mais sobre ele. Mas um dos dias, quando ele estava a dar o estudo bíblico, ele disse algo que era que nós não podemos ter a expectativa de transformar o mundo se só passamos 5 minutos por dia a ler a nossa Bíblia. Temos que estar completamente submergidos na palavra de Deus. Buscar a Deus tem que ser o maior valor da nossa vida, tem que ser a prioridade, a primeira prioridade na nossa vida. Temos que saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, o segundo princípio para viver uma vida intencional é que temos que fazer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja. Em Atos 2, 44 ao 46, lemos que os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de comunidade. Quando nós fazemos parte de uma comunidade, nós podemos ajudar uns aos outros de maneira financeira, como nós vemos aqui, mas também no nosso caminhar com Deus. Por isso que existe a igreja. Por isso que somos um corpo. Eu preciso de pessoas que vão levantar os meus braços quando eu estou fraco. E preciso de pessoas também que vão desafiar a maneira que estou a viver a minha vida ou a desafiar os pensamentos que eu tenho. Porque eu sei que posso ser forte em algumas áreas, mas não tão forte em outras. E vai haver pessoas que vão ser fortes onde eu sou fraco. E a nossa fé não é algo apenas privado entre nós e Deus. A nossa fé também tem que ser algo público. Tem que ser vivida em comunidade com outros cristãos e também tem que ser visível para o mundo. Precisamos uns dos outros para viver de maneira intencional e poder manter o foco naquilo que Jesus nos chamou a fazer aqui na Terra. E isso leva-me ao meu terceiro ponto. O meu terceiro princípio aqui é que nós temos que viver a nossa vida como cidadãos do céu e não da terra. E com isso eu quero ler aqui também uma citação de uma enciclopédia britânica, onde era uma parte que eles estavam a falar sobre a história da igreja. E aqui está a falar da igreja primitiva. E diz: a característica mais notável da vida dos cristãos primitivos era a consciência do seu chamamento e separação como povo de Deus. Na concepção desses indivíduos, a igreja cristã era uma instituição divina e não humana. A vida havia sido fundada e era controlada por Deus, e até mesmo o mundo havia sido criado para benefício dela. Essa concepção dirigia todos os aspectos da vida individual e social dos cristãos primitivos. Consideravam-se separados do resto do mundo e unidos por vínculos singulares. Eram cidadãos do céu e não da terra, e os princípios e leis pelos quais se esforçavam para governar a si mesmos eram do alto. O mundo presente era apenas temporário. A sua vida verdadeira se encontrava no futuro. Cristo voltaria em breve, e as ocupações, os trabalhos e prazeres deste mundo não eram tidos como prioritários. O Espírito Santo estava presente na vida diária dos cristãos e seus frutos eram todas as virtudes cristãs. Como um dos resultados dessa convicção, a vida dos cristãos possuía um caráter peculiarmente fervoroso ou inspirativo. Não vivenciavam as experiências diárias de homens comuns, mas de homens elevados além de si mesmos e transportados para uma esfera superior. Quando nós percebemos a nossa identidade como filhos de Deus e como cidadãos do céu e não aqui da terra, isso
muda completamente a maneira que nós vemos e vivemos a nossa vida. Nós já não vivemos só para acumular coisas ou só para experimentar todos os prazeres da vida. Vivemos para o futuro que nos espera no céu. Vivemos com uma mentalidade de amar aos outros, de entregar as nossas vidas pelos outros e sacrificar pelos outros também. Mas um comentário que eu queria fazer aqui também é que eu sei que às vezes, como cristãos, nós podemos pensar nesta ideia de que somos cidadãos do céu, não somos aqui do mundo, e quase como separar do mundo, ou tentar evitar tudo o que está dentro do mundo, ou alguma coisa assim. Eu acho que às vezes isso é um erro que nós cometemos, porque depois nós nem sabemos como relacionar com alguém que está fora da igreja e tornamos irrelevantes de certa maneira. Mas quando nós percebemos a nossa identidade em Cristo, é o contrário. Nós somos livres e empoderados para ser sal e luz na terra. Quando Jesus disse para ser sal, ele referia-se a ser distintos, a ser separados. A sal é usada para dar sabor à comida e também é usada para preservar o que é bom. Então, quando ele falava disso, ele estava a falar de que nós tínhamos que ser distintos. Depois, quando ele falava sobre uma luz, ele deu um exemplo de uma cidade em cima de uma montanha que todos podiam ver. E depois falou também de uma lâmpada que podemos pôr num quarto para iluminar toda uma casa. Então, a luz tem que brilhar. Tem que ser vista por todos. Ser luz é ser influência. Então nós temos que ser distintos e separados, temos que viver vidas santas, mas também temos que ter influência e ser relevantes. O meu quarto e último princípio que eu queria partilhar aqui é que nós temos que tomar riscos, guiados pelo Espírito Santo. Temos que tomar passos de fé. Se queremos ser intencionais e ser obedientes ao Espírito Santo, temos que perceber que vamos ter que sair do confortável. Temos que estar dispostos às vezes a parecer parvos ou parecer estúpidos. Temos que morrer ao nosso próprio orgulho. E nós vemos em Atos 3, Pedro aqui, ele teve que tomar um risco, ele teve que ser ousado em falar. Ele poderia ter visto o homem, poderia ter pensado como, eu acredito que Deus pode curar este homem, mas se ele não tinha tomado essa ação, se ele não tinha feito nada, se não tinha tomado esse passo de fé e esse passo ousado e com coragem nesse momento, não teria passado assim. Pode ser que alguma coisa tinha acontecido, mas não tinha sido assim. E a coragem, eu acho que às vezes nós pensamos em coragem e pensamos que uma pessoa corajosa é alguém que não tem medo. Mas a definição de coragem não é isso. Ter coragem é fazer o correto mesmo quando nós temos medo. Então precisamos de ser intencionais em ouvir a voz do Espírito Santo e depois a agir com coragem e ousadia quando Ele nos pede para tomar um risco. E então, para resumir aqui um pouco sobre aquilo que tivemos a falar, para nós sermos intencionais e de verdade obedecer a voz do Espírito Santo na nossa vida, primeiro nós temos que ter uma relação pessoal e profunda com Deus. Nós temos que buscá-lo com todo o nosso coração. Nós não podemos depender de uma coisa externa ou outra coisa, ou um culto do domingo ou alguma coisa assim. Nós temos que ter uma relação verdadeira com Ele. Temos que estar submergidos na palavra dEle. Temos que buscá-lo com tudo o que nós temos. E depois com isso também nós temos que fazer parte de uma igreja. Temos que fazer parte de uma comunidade. Nós precisamos de pessoas na nossa vida que nos vão a desafiar, que nos vão a encorajar e que nos vão ajudar quando nós precisamos de ajuda. Junto com isso, depois temos que entender que a nossa identidade é de ser cidadãos do céu e não da terra, que nós somos filhos de Deus. Mas também com isso perceber que sim, somos separados do mundo, somos santos, mas também estamos aqui para ser luz e alcançar o mundo. Então nós temos que ser relevantes e ser essa sal e a luz também. E finalmente temos que tomar riscos, temos que ser ousados, entendendo que
não somos nós, não é a nossa força que vai fazer alguma coisa ou mudar a vida de alguém, mas é o poder do Espírito Santo trabalhando através de nós. Então eu espero que isto tenha sido encorajador para ti, uma bênção também. Eu sei que para mim poder aprofundar e estudar um pouco mais estas passagens foi uma bênção muito grande. E queria só orar neste momento para que nós podemos viver estas vidas mais intencionais e ser obedientes ao Espírito Santo e o que Ele nos está a chamar a fazer. Deus, obrigado por esta noite, obrigado por aquilo que estás a fazer nas nossas vidas, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque a Tua Palavra está viva e nos pode falar de maneira tão poderosa e tão incrível. Eu agradeço também pela nossa comunidade aqui, pela CCLX e esta igreja e a família que nós temos aqui. E eu quero pedir, Pai, que nos ensines a ser mais intencionais no nosso dia-a-dia, a ser obedientes à Tua voz, a seguir o que Tu nos estás a dizer para fazer e ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. E eu peço que todos nós podemos viver dessa maneira mais intencional. No Teu nome, Jesus. Amém. Que tempo fantástico tivemos neste culto. Chegou o momento de podermos ofertar, servir a Deus com as nossas ofertas. As informações vão estar no rodapé. Por favor, sejam generosos. Deus ricamente vos abençoe.